tá bom? Está sendo gravado, tá ótimo. Isso. Então, a gente tem aqui hoje à noite com a gente o Dr. José Carlos Machado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ele é médico pediatra com formação em homeopatia, medicina chinesa e acupuntura pela Unifesp, antroposofia pela BMA, pós-graduação em psicanálise da criança pelo Instituto Sede Sapientiae, médico escolar pela seção médica do Goetheanum, e ele atende como pediatra e médico escolar desde 1994. Se tiver mais alguma coisa que eu não falei, você pode falar. Não, tá bom, vai, já tá bom demais. Então, a Eu palavra agradeço muito. Muito obrigado, Adriana, agradeço muito o pessoal da Aurora aí, que eu tenho tanto carinho. E então me deram essa incumbência de falar um pouco sobre adolescência, o que vamos tentar falar hoje. E eu pedi permissão para falar sobre adolescência e trazer um pouco, lógico, esse viés, essa ideia do Rudolf Steiner, né? Mas eu gostaria também de dar uma viajada, digamos assim, em falar sobre adolescência em outros ambientes, né? Então, eu gostaria, antes de mais nada, trazer uma ideia do que é adolescência, né? Só para a gente ter um conceito, adolescência é adolescere, do latim, né? É ir para algum lugar. E é curioso isso, né? Porque, de repente, o adolescente ele vai para algum lugar, né? Sim, o problema é descobrir para onde vai. Quando a gente pensa em adolescência, a gente pensa um pouco em puberdade. E a puberdade é algo mais biológico, digamos assim, e a adolescência é algo mais de natureza, talvez emocional, psicológica. Isso difere muitas coisas. E pela ideia da antroposofia, né, o Steiner ele classifica numa situação de 3 fases iniciais da biografia humana, do começo da vida até os 7 anos, ele classifica como o primeiro setênio, dizendo que o mundo é bom. Do segundo setênio, dos 7 aos 14, de que o mundo é belo. E dos 14 aos 21, que o mundo é verdadeiro. E nesse jeito, ele utiliza a ideia do Platão, né? Que o homem ele deveria ter esses 3 princípios, né? A bondade, a beleza e a verdade. E para não ficar só naquele aspecto romântico, senão a gente fica uma coisa mais romanceada, mas para trazer uma ideia viva da questão, é que quando a gente pensa assim de que o mundo é bom para uma criança pequena, é bom da maneira que a gente pode ajudar essa criança a vir para o mundo, e essa bondade a gente pode pensar também como confiança, fazer com que a criança confie nos adultos e que possam protegê-la e possam viabilizar a vida dela nessa terra. Isso é muito importante, né? Porque quem lida com criança sabe como a gente pode ajudar essa criança a trazer diretrizes. Isso você pode, isso você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, essa coisa que os adultos fazem com crianças pequenas, né? E, de repente, a ideia é que a gente possa trazer mais uma imagem, porque no começo da vida todo o processo é praticamente modelar, né? A gente não explica para a criança pequena muitas coisas. Então também ser tosco, mas a gente não entra numa verborragia muito grande, explicar para a criança pequena por que ela tem que escovar o dentinho, porque senão vai vir um bichinho, pode fazer um buraco. A criança tem um pensamento muito concreto, então ela vai achar mesmo que tem um bichinho. Então a ideia é a gente ter uma postura de carinho, de acesso, evidente, mas trazer essa bondade no sentido de que a gente podia falar assim: eu sei aquilo que é bom para você. É lógico que para isso a gente espera que o adulto ele tenha essa inteireza, esse lado ético-moral para saber o que é bom mesmo, né? Mas isso seria uma ideia. Então, o começo de vida é um pouquinho assim.
Diz o Steiner que nesse começo, a partir dos 7 anos, existe uma metamorfose do pensar. É aquela hora que a gente pega uma criança pequenininha, ela fica olhando, não sei o quê, o meu neto tem um neto de 5 anos, ele faz isso. Fica olhando lá não sei para onde, e ele fala, o que você está vendo? Aí ele fala, você viu que aquilo é que nem aquilo. Então vai na cabeça dele, vai tendo um desenvolvimento, esse pensamento vai se metamorfoseando e começa a ter ideias, sacadas assim maravilhosas que quem convive com criança sabe como isso é interessante, descobertas, né? Descobre coisas interessantes, que é essa metamorfose. A criança vai crescendo e, como se mudasse, realmente muda essa observação de mundo. Então, nessa segunda época de vida aqui na Terra, dos 7 aos 14 anos, isso não é tão matemático, mas é mais ou menos assim, nessa segunda época, a ideia é que o mundo é belo. Não é belo no sentido estético. É estético também, mas é no sentido ético, né? Aí começa a aparecer algumas coisas muito interessantes, porque a partir de uma certa época a criança começa a ter uma outra metamorfose, digamos assim. Diz o Steiner que a partir dos 9 anos começa com uma coisa chamada a metamorfose do sentir. Isso significa o quê? Significa que a criança ela começa a perceber coisas que são muito próprias dela. Então, ela começa a ser um pouquinho mais crítica, aparece o cinismo, aparece que são coisas completamente fazendo parte da vida da criança pequena. Isso não é um problema, mas são situações que a criança se modifica. Então, a gente vai vendo aquela criança tão dócil, ou não, mas ela, assim, a força do pai, essa reverência amorosa é tão intensa, e depois de uma certa idade ele começa a reclamar, começa a falar que a mãe é horrorosa, que o pai é um chato, que o pai é malvado e chora copiosamente. Então, por que você está chorando, né? Pergunta para uma criança de 9 anos, 10 anos. Eu não sei, mas ela fica muito triste, fica com dó do gatinho que está na rua, do cachorro que não come. Então começa a ter essa metamorfose do sentimento. É como se o sentimento ficasse um pouquinho mais individualizado. E as coisas vão acontecendo, vai atingindo o seu grande auge lá pelos 12, 13, 14 anos. E aos 12 anos, quem tem filho lembra disso, né? Já passou por essa fase, que tem um estirão. A criança parece que tomou chá de taquara, cresce, que fica um negócio grande, fica e é um desenvolvimento, aí começam a aparecer esses caracteres sexuais secundários. É bem a puberdade que vai aparecendo. E vai aparecendo a puberdade. É engraçado, né? Porque as crianças falam assim, eu sou um pré-adolescente. Um pirralho de 10 anos, ele não é mais criança. Ele é tem que se classificar em alguma coisa, ele é um pré-adolescente. Mas, na verdade, não é ainda, né? E isso vai aparecendo a partir dos 14, 15 anos, que aparece a terceira e grande metamorfose, que é a metamorfose do querer. Então, para não ficar só jogo de palavras, pensar, sentir e querer, a gente imagina o seguinte: esse querer é uma atuação no mundo, que o jovem ele quer, ele precisa, ele deve, ele tem ânsia de atuar no mundo. Então, isso tudo que eu estou falando é o que a gente poderia imaginar se tudo desse muito certo, se fôssemos pessoas assim bastante saudáveis, né? E conduzíssemos os nossos filhos, os nossos pacientes, as nossas pessoas, as crianças que a gente encontra, de uma maneira adulta, de uma maneira madura. É interessante também a definição de adulto, que o adulto é o período do ser humano quando ele acaba a adolescência. Então, quando acaba a adolescência, ele entra numa fase adulta. E a pergunta que a gente faz é até quando vai a adolescência, né? Uma pergunta provocativa, né? Então, a gente pode pensar assim, a adolescência vai até os 18. Segundo o Steiner, né? A gente pensa que a partir dos 21 anos, a criança... Desculpa, criança, já falei bobagem. O jovem, ele descobre essa individualidade tão forte, a partir dos 21 anos, ele pode atuar no mundo. Isso é lindo, maravilhoso, mas, na verdade, no frigir dos ovos, isso não acontece.
Eu não sei se vocês sabem, alguns países do mundo espicharam a adolescência até os 24 anos. Na Europa, em alguns países, Reino Unido, por exemplo, legalmente, até 24 anos, o camarada é considerado adolescente. Se a gente pensar naquilo que se fala da geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, a gente pode pensar que a adolescência vai até os 30, 32 anos. Eu tenho pacientes no consultório, que eu atendo adultos também, que já tem a sua casa, mas é alugada, né? Já viaja, agora não está viajando mais, mas tem carro, tem toda, tá? Está namorando já há 5 anos, quem sabe vai ficar noivo daqui a uns 2 anos, e fica aquela coisa. Ou seja, fica nesse período régio da adolescência, vivendo isso durante muito tempo, com essa grande dificuldade de assumir-se no mundo. Não quero entrar em definições, falando que está certo, que está errado, mas é uma coisa que a gente hoje percebe com mais intensidade. Há um tempo atrás a gente não achava isso tanto, né? Mas é isso. Então, são situações da nossa vida que aparecem. Então, antes de chegar nos problemas, nos processos críticos, né, do que a gente pode fazer e tal, eu acho que esse período da adolescência, ele é muito, para quem gosta, né, que a Rosa estava falando há pouco aí, de trabalhar com um jovem, eu acho que o jovem, eu gosto muito porque ele é muito desafiador, né? Se com a criança a gente consegue, de certa forma, ludibriá-la com alguma coisa, com algum encantamento, o jovem, justamente pelo mundo ser verdadeiro, usar essa expressão, por ele exigir muito de uma veracidade, ele é muito questionador. Então, não dá para vir muito com lero-lero para cima do jovem. A gente até tenta, às vezes, mas o jovem ele começa a ser um grande questionador, na grande maioria dos casos. O jovem ele questiona, porque ele tem anseios, ele tem buscas, ele tem situações, né? Quem trabalha com jovens sabe disso, e ele quer que a pessoa conduza ele com a verdade. Tanto é que, quando a gente trabalha com jovem, não dá para você ficar muito escamoteado em algumas lorotas e algumas coisas, porque eles derrubam a gente com muita facilidade. E como eles já têm uma verborragia muito intensa, né, já têm um domínio grande da palavra, eles trazem argumentações que são difíceis, às vezes, para a gente peitar, né? Ele fala, ele chega, tal. Eu estou atendendo agora online, mas eu comecei a atender antes da pandemia, uma jovem, uma moça, né, que ela está muito incomodada com o gênero, ela quer ser um menino. E a determinada época lá das nossas conversas, né, ela chegou e falou assim para mim: você não sabe o que é todo dia se olhar no espelho, se sentindo menino e vendo esse rosto de menina. Aí o mais honesto que eu podia ser para ela, né, sei lá, eu instintivamente eu falei, eu não tenho ideia o que é isso, eu não sei, mas vê se você me ensina, se eu consigo pensar como você está falando, para talvez te ajudar, mas sair um pouco, mas eu realmente, assim, eu não sei, eu não tenho noção disso, mas vamos tentar trabalhar junto. E eu achei muito assim, ela realmente foi um presente quando ela me disse, então você foi a única pessoa que falou isso, porque todo mundo quer me corrigir, então eu não estou nem falando isso para jogar confete, não estou dizendo isso, mas assim, como eles têm essa necessidade de ser franco, né? Eles fazem franqueza no geral e eles exigem franqueza também. Então, quando a gente pode trabalhar essa veracidade com o jovem, acho que a gente conquista ele. Isso não significa que a gente deve poupá-lo. Isso é muito importante também. Mas, em certas situações, eu acho que é muito significativo, é a minha experiência também, desse trabalho que eu faço já há alguns anos, é tentar tratá-los como indivíduos, como seres humanos, com suas dificuldades, com seus lutos, eu já vou falar sobre isso, com os seus medos, com as suas angústias. Mas, assim, o que a gente pode fazer? Trazer para o jovem a argumentação, né? Ok, então tá bom. Então, o que nós podemos fazer junto? É engraçado porque, às vezes, o Cortella fala muito disso em alguns livros. Ele fala assim, o Mário Sérgio Cortella, ele fala que a ideia, às vezes, assim, em relação a essa turbulência das relações com jovens, né? O jovem ele quer fazer alguma coisa e a gente fala,
né, pergunta para o jovem, pô, você já tem 15 anos, 16 anos, o que você vai fazer da vida? O que você quer da vida? Aí, às vezes, é complicado você pedir para um rapaz ou para uma moça de 15, 16 anos, assim, o que você vai fazer da sua vida? Talvez a resposta mais honesta que ela possa falar é, não sei, eu só não quero fazer o que meu pai faz. Eu só não quero fazer o que a minha mãe faz. Isso não é para cortar os pulsos, mas é porque, de repente, ela vai ter, né, que talvez, pelo menos num determinado momento, destituir essa imagem, essa coisa que foi feita, e até para construir igual, não há problema. Mas, assim, ela precisa se libertar um pouco disso para depois até voltar a isso. E, às vezes, os pais, nessa situação de perguntar, já desqualificam muito o jovem, falando assim, você não sabe fazer nada. Então, ao mesmo tempo que pede um posicionamento perante o mundo, existe uma desvalia muito intensa. E esse contraponto é que dá uma sensação de muito pouco ficar à vontade, não fica mais à vontade dentro de casa. Né? Nem todos, evidente, mas assim, é sempre muito importante quando a gente começa a perceber que às vezes o jovem ele precisa de algum lugar para escoar isso. Na escola é um lugar, né? Às vezes, num consultório, também pode ser um bom lugar para ele fazer isso. Mas é muito importante quando a gente trabalha, falar adolescência, a gente tem que trabalhar a nossa própria adolescência, né? As nossas angústias quando éramos adolescentes, e também trabalhar nessa esfera parental, tentar trabalhar com os pais nisso. Eu pelo menos eu consigo entender, e eu faço isso, trabalho com os pais. Tentar trazer essa ideia de que desconstruir um pouco essa projeção dos pais perante os filhos. Porque muitas vezes é isso, né? A gente tem uma projeção, aquela coisa, nunca toquei piano na vida, nunca fui músico, mas o meu filho, ele vai ser um músico. Talvez a gente acalente essa ideia interiormente, mas a gente às vezes patrocina muito isso nessa projeção narcísica, talvez, certamente, mas de fazer com que a criança acabe fazendo coisas por tabela, cumprindo situações que nós não conseguimos cumprir, a gente projeta isso para o filho e incentiva isso para o filho. E, de repente, o cara não quer ser músico, não quer ser jogador de futebol, ele quer, sei lá, eu não sei o que ele quer. De repente, ele quer ou fazer nada, alguma coisa, não sei, completamente fora da nossa perspectiva. Às vezes ele quer escolher um gênero completamente que a gente não criou e a gente não consegue trabalhar isso emocionalmente, mentalmente. Eu não estou falando que isso é uma coisa simples, está tudo certo, o mundo é assim. É difícil, mas é importante que a gente também se coloque um pouco no lugar desse jovem e veja o que ele pode trazer. Eu que trabalho em escola há muito tempo, acho que vocês também, alguém deve ter experiência com escola, eu sempre acho muito importante falar com, assim, a gente prepara com escolas Waldorf, né, que a gente tem todo um apuro, tem todo um cuidado, não só a escola Waldorf, evidente, mas assim, é uma escola que oferece tantos subsídios, tantas ferramentas maravilhosas, né? E de repente eu sempre questionei isso nas escolas. A gente deveria fazer grupos desses jovens para eles doarem um pouco tanto aprendizado desse para outras pessoas, para outros jovens, não sei lá, fazer grupos assim de teatro, grupos de música, que eles gostam muito disso, né? É um entrosamento, né? Ou de repente ensinar coisas que eles sabem para jovens ou para crianças menores, tentar promover todo esse cabedal de conhecimento que está sendo construído com o passar dos anos para uma atividade não lúdica, uma atividade realmente de atuação no mundo. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que a gente ajuda muito, porque de repente a gente promove uma série de coisas, né? Promove, intensifica, ainda mais agora na pandemia, por exemplo. Tem uma série de coisas que são promovidas, tal, e eles ficam muito, é um potencial energético, mental, emocional, psíquico, que aquilo não é escoado. Aí fica meio um pouco sem sentido, e o jovem ele tem que atuar realmente no mundo. É sine qua non que ele atue, é importante, a gente deveria tentar promover isso.
ou os pais, né, falar com os pais sobre isso, ou, de repente, no processo terapêutico, que a gente pode ajudar a fazer isso. Eu atendi recentemente um jovem, um garoto muito interessante, muito bacana e tal, e ele falou: não tenho nada. O que você faz? Não tenho nada para fazer, fico o dia todo aqui na internet. Mas o que você vê na internet, né? Fico lá, acho chato, não tem que aí. Ele já viu todas as séries. É que chega uma hora que nós mesmos, né? A gente, às vezes, tem hora que não tem muita coisa que fazer, né? A gente já leu tudo, já estudou, já participou das lives, já fizemos mil coisas, tal, trabalhamos também. Aí tem uma hora assim, aquela hora do tédio, né? Vamos ver alguma coisa na televisão, vemos muitas bobagens, ouvimos muitas músicas, depende, lógico, da, como é que eu vou falar, do mundo interior de cada um. Mas é que às vezes o jovem ele fica um pouco perdido, então orientar alguma coisa para ele eu acho sempre muito saudável. Eu vivo dando pitaco nesses jovens que eu atendo, sabe? Eu falo assim, poxa, por que você não faz? Tem uma moça que falou para mim que ela gostaria muito de ir para a França, mas agora não dá. Eu falei, poxa, que oportunidade maravilhosa, você sabe falar francês? Ah, não, então, procura aí na internet um curso de francês. Tá? Experimenta. Na internet tem tudo, dá para fazer milhares de coisas. Então, eu acho que a gente trabalhar a cabeça do jovem é muito importante, porque ele já tem toda uma esfera, já tem todo um processo, já tem todo um terreno muito propício para isso, mas a gente tem que dar um certo direcionamento. Se não dá um direcionamento, acaba ficando difícil o convívio. Aí os pais chegam e falam assim, mas ele é um aborrecente. É uma, como é que eu vou falar? É uma rima infeliz, né, porque não é que é aborrecente, a gente às vezes esquece que já foi adolescente também, muitos de nós, eu certamente era muito chato, eu era muito aborrecido, né, era muito aborrecente, certamente eu era. Vivia muito sozinho, essas coisas todas. Porque o jovem, ele se sente um pouco incomodado nessa nova fase. Essa puberdade que vem com esses caracteres sexuais secundários para depois aparecer a adolescência, é meio que assim, é muito preparado o corpo, mas ele não sabe bem o que fazer com aquele corpo, né? Chega até a ser engraçado, né? Eu dei aula um tempo atrás, antes da pandemia, numa escola Waldorf, que a professora me chamou para falar sobre sexualidade, e né, em pleno século XXI, as perguntas que me faziam, né, tipo assim, nunca eram eles, né, era sempre meu amigo, né. Eu tenho um amigo, então, esse meu amigo, ele se masturba muito, todo dia, não sei, aí ele se entrega. Eu acho isso esquisito, então, o que eu posso falar para o meu amigo, né? Essas coisas são até engraçadas, né? Então, essas dúvidas ainda se aparecem, aquela coisa do coito interrompido. Então, são coisas que, às vezes, em casa, a gente não tem muito terreno para falar sobre isso, né? Tipo, chega aqui, meu filho, eu vou te contar sobre a verdade da vida, né? Porque, às vezes, tem um lapso tem um espaço muito grande, não dá para fazer muito isso. Mas, assim, é toda a cabeça, talvez um pouco mais totalmente infantil, e um corpo já provido de toda um aspecto mais amadurecido, mas assim, sem muita função, né? As meninas se desenvolvem um pouco mais cedo que os meninos ainda brigam, né? Gostam de participar de lutas, assim, parece que tem uma necessidade muito grande desses confrontos físicos. E as meninas são mais suspirosas, lógico que isso é muito uma panorâmica muito generalizada, evidente. Mas, assim, já começam a ter algumas disfunções, começam a ter essas observações de mundo muito diferenciadas. E ele fica nesse quesito, nessa situação, nessa incompreensão do mundo. E aí, eu, pelo menos, gosto bastante dessa visão da psicanálise, que é a Arminda Aberasturi, que era uma psicanalista argentina, ela trouxe sobre essa ideia dos 3 grandes lutos, que a gente encontra também um pouco disso no Livegood, na antroposofia, traz um pouco isso com outra roupagem no Rudolf Steiner, na antroposofia, que é o primeiro grande luto que o adolescente sente, o próprio luto da corporalidade infantil. O corpo se modifica, ele já não é mais criança, não é? Mas ele também não é adulto, né?
Então, é aquela coisa, né? De repente, o garoto começa a falhar um pouco a voz por causa dessa astralidade que vem para cá, ele dá aquelas dissonâncias de voz, se sente um pouco esquisito, né? Às vezes aparecem muitas espinhas no rosto, tem uma modificação, tem um boom hormonal grande que está acontecendo também, aparecem muitas coisas diferentes. Então, aquele corpo do menininho, daquela criança tão bonitinho, aquele cabelinho encaracolado, que às vezes os pais ainda insistem em ver, né? Graça que eu sempre dou esse exemplo, assim, tolo, mas interessante, que às vezes o pai ainda continua vendo o Joãozinho, né? Com aqueles cabelinhos todos encaracolados de anjinho, e o Joãozinho hoje não chama mais Joãozinho, ele chama João, quer ser chamado de João, e ele tem dread, sabe aquela coisa? Então, não adianta a gente querer forçar o Joãozinho no João. O Joãozinho já foi. E ele, quando se vê, às vezes, no espelho, ele se sente um pouco incomodado, né? Tanto o Joãozinho como a Mariazinha, porque o corpo não é mais de criança, mas lidar com o novo corpo é um luto. Ele vai lidar com o corpo de um jeito, queira ele ou não queira, mas assim, é um período de luto. E o luto aí não é algo simbólico, mas é algo bastante real, é bastante intenso. Esse é o grande luto. Um outro luto que aparece é um pouco esse luto aí que tem do que eu vou fazer da vida, né? Existe uma cobrança, de repente ele começa a se sentir um pouco pressionado. Algumas escolas, e hoje em dia, né, existe uma pressão aqui, o que é que você vai fazer, o que é que você vai viver, né? Às vezes, assim, quando é filho único também, é mais difícil ainda. Por exemplo, fala assim, então, quando eu morrer, o que que você vai fazer e tal? E é uma pressão muito grande, então, o que que eu vou fazer, o que eu não vou, aquela ideia de quando é criança que não tem muito compromisso, né? Agora é um pouco a própria vida, meio que questiona ele, esse luto é algo assim que para alguns jovens é algo assim muito sacrificante, é muito difícil, mas é uma coisa importante. Aí a gente vê o temperamento, a gente vê um pouco a personalidade de cada jovem, né? Eu estava falando aqui antes aqui de falar para todo mundo, uma coisa um pouquinho assustadora, a ideia do suicídio, né? Que a terceira maior causa de morte entre os jovens é o suicídio. De 1980 até o ano 2000, as pesquisas mostraram que esse aumento teve um aumento de aumentou 20 vezes o número de suicídio. E isso é preocupante, né? Isso é bastante preocupante, porque é uma coisa que ela está aparecendo cada vez com mais intensidade e a gente meio que tem que trabalhar um pouco isso, ou pelo menos pensar nisso, trazer isso um pouco à baila, tentar olhar para isso com mais critério. Necessariamente, é lógico que isso não aparece só porque esse luto todo mundo tem, nós também tivemos essa época, agora depende um pouco também de qual é a resiliência desse jovem, o que que ele consegue, o que que ele pode ter de apoio em casa, isso tudo é muito importante. E o terceiro luto, que é um luto meio que dividido com os pais, é o luto dos pais. Então, o adolescente começa a perceber que os pais têm os pés de barro, né, por assim dizer. Ou seja, os pais falam para não mentir, né? A vida toda eles falaram que era para não mentir, e a gente começa a perceber que eles mentem, né? O pai fala, não fuma, que fumar não é bom, e ele fuma escondido, ele bebe, ou tem comportamentos assim que de repente o adolescente percebe e vê, e aquilo dá uma desconstrução muito grande, porque essa desconstrução, às vezes, ela é muito, muito forte. E aquilo depende também, lógico, da resiliência de cada um, mas essa desconstrução é um grande luto. Então, o luto dos pais é algo assim muito difícil. Por sua vez, os pais também começam a ter esse luto muito forte, que é o luto dos filhos. Né? Tudo simbólico, mas assim, são lutos, né? São perdas. Quando ele começa a perceber que a criança ele não tem todo aquele, como é que eu vou falar, toda aquela propriedade que ele tinha anteriormente perante o filho, né? Então, não adianta mais sentar, vem cá, filhão, né? Os pais às vezes falam assim, o meu filho é o meu maior amigo, né? O meu melhor amigo é o meu filho, né? E talvez um pouco provocativamente, mas eu sempre pergunto, quando um pai fala isso para mim, fala assim,
mas você elegeu o seu filho como seu melhor amigo, é um pouco esquisito isso, né? Porque ele não pode ser o seu melhor amigo, né? Talvez ele seja o seu filho, né? Eu acho bastante diferente um amigo de um filho. Não que a gente precisa ser inimigo do nosso filho, de maneira nenhuma, mas assim, eu acho que a gente tem amigos e tem filhos. Os filhos não são nossos inimigos, mas não são os nossos amigos, né? Amigo é aquele camarada que sai para balada, sai para beber, sai para falar bobagem. Isso são amigos, né? Sai para comentar, sai para se divertir, sai para a gente falar coisas íntimas até. Esses são os bons amigos. Os filhos não dá para você falar, queria falar sobre a sua mãe, eu estou com um problema com a sua mãe. A gente não faz isso com o filho, né? Nem deve fazer, né? A gente não traz, são limites que deveriam ser assim muito poupados. E às vezes, por uma dificuldade dos adultos, dos pais, eles elegem os filhos para serem seus grandes confidentes, os seus grandes amigos. Eu acho isso um grande prejuízo psíquico. Eu acho que isso não funciona. Eu acho esquisito. Eu, no campo, assim, pessoal, né? Agora faz tempo que a gente não se encontra, mas eu tinha uns amigos aqui que a gente se reunia, assim, para conversar, almoço, jantares, assim, né? E às vezes aparecia um casal, sempre vinha com um garoto de 16 anos, que era o filho deles, né? E ele ficava ali do nosso lado o tempo todo, aquilo me incomodava muito, e eu perguntava para ele: você não tem coisa melhor para fazer? Você vem aqui, né? Você não tem gente velha, chata, ou ninguém fala, ninguém é da tua idade. Não, eu gosto, tal. E ele realmente ficava o tempo todinho perto da gente. E uma vez eu tive a oportunidade, o pai chegou para mim e falou assim: o que você acha disso? Eu falei: eu acho isso um meio patológico, você precisa cuidar disso, porque não tem sentido seu filho de 16 anos andar para cima e para baixo com você, frequentar festas de adultos, né? Tem que procurar a turma dele e tal. É lógico, tem sempre um buraquinho aí, mas é isso. Eu acho que quando a coisa é fisiológica, ok. Quando ela sai um pouco dessa esfera, ela fica um pouco patológica. Então, na adolescência, a gente começa a perceber que tem determinadas situações também. Por exemplo, quando eu estava citando antes aquela ideia da geração nem estuda, nem trabalha, né? Que é assim muito comum na nossa atualidade, o que a gente pode, talvez, enquanto pai, né, para trazer a coisa para o nosso pedaço, né, para o nosso quadradinho, o que a gente pode, como pai, ajudar? Eu acho que pelo menos eu faço isso, né? Eu tento fazer isso, é trabalhar sempre na esfera da função familiar. Eu eu acho que isso desde cedo, quando a gente trabalha autonomia, né? Que eu acho imprescindível, no adolescente mais do que nunca ele tem que ter uma certa autonomia. É importante. Mas a ideia da autonomia também, ela é uma coisa também, ela pode e deve ser promovida pelos adultos ao redor, porque senão fica uma coisa sempre muito chegada, nunca é muito vivenciada, muito trabalhada. Por exemplo, penso eu lá, desde pequeno, se uma criança já tem dente na boca, isso aparece em torno dos 7, 8 meses, 9 meses, vamos pensar assim, um ano, vai, esticando bem essa corda, a fisiologia do corpo já demonstra que esta pessoa, essa criança, ela tem capacidade de mastigar, é para isso que ela tem dente. Então, é um momento bastante interessante para a gente, talvez, experimentar a tirar as coisas mais liquefeitas, mais paposas e oferecer coisas um pouquinho mais endurecidas, não é? É uma ideia, porque o corpo está falando isso. A partir do momento que ela tem uma boa apreensão palmar, isso daqui a pouquinho já vai acontecer, ela já pode descascar a banana, né? Ela pode tentar descascar a mexerica, isso vai ser ensinado, mas a gente já ajuda ela nessa autonomia. Crescendo um pouquinho mais, ela pode tirar o pratinho dela da mesa, colocá-la na pia, o copinho. Quem sabe ela talvez não possa ajudar como é que fala? A enxugar lá uma coisa de plástico, alguma coisa. Ou seja, ela começa a ter uma função social familiar.
ela começa a perceber, ela faz parte desse grupo da família. Bom, nessa levada, nessa pegada, as coisas vão acontecendo, eles vão crescendo, tal, e aí a gente chega na adolescência. Então, um número bem significativo, é uma amostragem talvez assim muito minha, né? Talvez viciada, mas assim, numa grande amostragem minha do consultório, eu percebo que muitos adolescentes, eles não têm nem noção, nem imaginam o que é uma função familiar. Eu, né, propositalmente, pergunto às vezes para eles assim, falo assim, o que você faz em casa? Como quem não quer nada, uma perguntinha boba. E às vezes alguns falam assim, eu estudo. Não, tudo bem, mas fora isso, aí demora um certo tempo. Não, eu estudo, de vez em quando, aí é sempre no de vez em quando para não ficar chato, né? De vez em quando eu faço. Então, a ideia, talvez, trazer isso, e alguns pais acham que isso é trabalho escravo infantil, né? Que não é, mas, assim, trazer esse adolescente para algum trabalho efetivo, social, dentro de casa, você coloca ele no mundo. Aí, aquela metamorfose do querer sai do componente puramente egóico, que ainda é. A gente não espera que o adolescente seja altruísta, mas que ele consiga perceber que ele pode ter uma contribuição social positiva para casa. Aí eu tenho que explicar para ele o que significa toda essa conversa. Significa que você vai ter uma ação na sua casa na qual, se você não fizer, a casa vai ficar sem essa função e vai fazer falta. Aí a gente tem que dar um exemplo. Se o seu pai resolve não trabalhar, se a sua mãe resolve não trabalhar, não pôr dinheiro em casa, não sei, só se receber uma herança, alguém vai ter que pôr comida nessa casa, não sei quem. Então, o seu pai ele trabalha, a sua mãe ele trabalha, essa roupa bonita que você tem, esse tênis de marca, então, foi trabalhado, foi sustentado e foi trazido esse benefício para você. Ok, que bom, você merece, está tudo bem. Então, a contribuição talvez seja coisas muito simplórias. Por exemplo, um dia, né, você resolve arrumar a sua cama, como se fosse, vou ganhar um presente. Não é para você ganhar uma mesada de R$ 50 para arrumar a cama. Começa a tomar conta da sua cama, tomar conta do seu quarto. Isso, dentro da família, eu acho muito importante quando a gente coloca essas diretrizes, porque a família, ela se estrutura, ela se fecha nessas situações. Eu digo isso porque nessa da pandemia a gente teve muitos ganhos, eu acho que tivemos muitos ganhos, lógico, tivemos muitas e muitas perdas, sem dúvida. Não estou nem querendo dizer que foi tudo flores, a gente sabe que como é difícil, mas eu acho que talvez um grande ganho familiar foi isso das crianças, dos jovens, perceberem que os pais, não porque eles tenham decidido, tenham gostado, mas acabaram ficando mais próximos, né? Para criança pequena, por exemplo, que às vezes nunca viu o pai, via só de vez em quando aqui lá longe, começar a ter o pai o tempo todo em casa ou mais próximo é uma coisa maravilhosa. O pai agora ele almoça, né? Eu tenho um garotinho no consultório que 7 anos, ele falou assim: "Você sabia que meu pai agora almoça todo dia comigo?" Falou assim como se fosse assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. E realmente é, né? É muito bom isso, né? Porque agora ele, tudo bem, não vamos falar assim, eu estou aqui, mas eu devia estar trabalhando. Não, se for assim é muito difícil, mas pensar nesse benefício, né? E trazer isso para o adolescente no sentido de que ele tomar conta das suas próprias coisas, ele não está fazendo querendo agradar o papai, ele tem que fazer isso porque é disso que se espera, a gente espera isso dele. Agora, isso não pode também só partir dessa imagem, né? Então, o adolescente, ele pode fazer, contribuir com muitas coisas, e a gente também tem que ter um certo grau de exigência, penso eu. Não no sentido de desqualificá-lo, mas de tentar aproveitar. Por exemplo, no geral, isso é muito genérico, mas é uma coisa que normalmente funciona, eu tenho essa experiência, eles têm, na grande imensa maioria, um uma sacação muito rápida para a questão da mídia, que eu, particularmente, eu sou um verdadeiro Neandertal. Eu sou horroroso nisso, sou muito ruim e tal. Mas quando eu encontro, de repente, assim, no consultório, tudo, na escola, quando eu estava mais atuante na escola, né, ficava mais na escola, antes da pandemia, eu pedia sempre ajudas. Às vezes eram coisas até que eu já saberia fazer,
Mas, assim, e não é para também enganar, mas, assim, quando a gente pode, eles se sentem, e muitas vezes eles gostam de exibir todo esse know-how que eles têm, até para falar assim, tá vendo, seu bobão? Você não sabe, eu sei. Ok, tudo bem, deixa quieto. Isso não é uma competição. Mas como é importante eles poderem fazer isso, né? E a gente, às vezes, pode fazer, pode exigir, pode ajudar, sem desqualificar. Porque isso a gente ajuda esse camarada, essa moça, a ter um papel de atuação no mundo. Por exemplo, em relação à música, né, a teatro, que é tão fomentado nas escolas Waldorf, principalmente. É maravilhoso que isso seja feito. É maravilhoso que a gente peça para eles escreverem e começarem a, sei lá, trabalhar temas, lerem biografias, que isso a gente faz muito na escola, né? A gente sempre indica. Mas eu sinto que os pais, às vezes, né, eles, não todos, mas assim, eu sinto que os pais, muitas vezes, fazem uma coisa totalmente antifisiológica. Ou seja, se a gente tem esse entendimento que as crianças pequenas precisam de uma atuação modelar, precisam de um modelo para seguirem, e um modelo necessariamente não precisa ficar falando, a gente não precisa convencer nenhuma criança a partir do momento que a gente fala assim, faz isso que eu estou pedindo para você, estou mandando, sei lá, a gente orienta e ela faz. No adolescente, não dá para agir da mesma maneira. Mas a gente também não pode falar assim, mas você pode fazer isso, por favor, e ficar refém, às vezes, dessa tirania que muitos jovens têm. A gente também não precisa ser na base do bico da faca, mas a gente pode, por exemplo, pedir argumentações. O adolescente chega para o pai e fala assim, eu posso sair hoje? Um exemplo. Aí o pai fala assim, não, não pode. Aí ele vai falar, mas por que eu não posso? Aí o pai fala, não pode, estou falando que não pode, pronto. Então, isso, nessa fase, já não funciona mais, nem como pedagogia, nem como atuação, porque isso tem um afastamento muito grande. Então, o que talvez a gente possa pedir, né, falar assim, por que você quer sair hoje? Então, essa responsabilidade o pai tem, não é só porque cresceu que eu não posso mais porque ele é aborrecente, está sempre de cara virada, tal. Então, esse esforço do adulto no sentido de pedir, então tá bom, vai. Uma vez eu fiz isso com meu filho. Me convence então que você tem que ir. E o danado convenceu, né? Porque tem uma capacidade verborrágica maravilhosa, por causa disso, daquilo, daquilo. Então, se a gente for honesto e se a gente conseguir trazer uma nova imagem para aquela situação que a relação parental muda também, né? Uma coisa é você ter um filho de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 12, de 15, de 16. É bem diferente. A gente vai modificando também, porque a gente vai percebendo, vai se atualizando, e nessa atualização a gente pode ter essa conversa, essa argumentação de uma maneira melhor. Que vai ter um afastamento, é natural. Sempre tem, né? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Mas é um afastamento saudável quando existe ainda esse respeito. É que não dá para ser uma via de mão única. Você tem que me respeitar porque eu sou o seu pai. Sim, acho que o respeito ele não dá para ser questionado, mas eu também respeito você a partir de você me convencer de que você está certo. Por exemplo, eu vou sair porque eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Não, eu tenho responsabilidade por você, então você não vai sair à noite, sei lá, se for o caso, né? Não sei. Eu faço o que eu bem quiser, se eu quiser fumar, eu fumo. Não sei, aí depende de cada um. Você fuma, por que eu não posso fumar? Então, são esses confrontos que vão acontecer. Mas talvez o pai ele possa argumentar para assim, então vamos fazer o seguinte, estou inventando uma história aqui. Eu vou tentar parar de fumar, mas eu não quero que você fume, porque o cigarro faz mal. Para ter essa ideia para o adolescente é muito difícil, porque ele não entende isso, que isso vai acontecer. Eu deixo chegar com um garoto de 15, 16 anos e falo assim, não fuma, porque fumar dá câncer. Ele sabe que vai dar câncer, mas vai dar câncer quando ele tiver 40, 50 anos. Então é muito distante. O cara tem 15 anos agora, ele quer aproveitar a vida. Então, por exemplo, quando o garoto ou a garota usam maconha ou usam muita bebida, né? Você vai argumentar com eles, eu tenho um garoto que usa maconha
E ele contra-argumenta comigo, pega todos os artigos da internet, ele tem a capacidade de imprimir e mandar para mim, mandar tudo, que pode link, não sei o quê, dizendo como a maconha, em algumas pessoas, ela é criativa. E a minha contra-argumentação com ele falou assim, tem criatividade, mas olha, eu já vi pessoas que surtaram por maconha e a gente sabe que tem uma degeneração neurológica. Então, assim, tem um lado positivo? Tem, mas tem alguns lados negativos que a gente não pode negar. E quando o teu pai fala que você não deve fumar maconha, ele está te protegendo, ele tem uma responsabilidade, porque de repente você vai sair um pouco de você quando você usa isso. Bom, são argumentos e é sempre o tempo todo, tal, né? É que nem bebida, por exemplo. Isso é um pouco cultural. Tem famílias que bebem, né? Tem famílias que bebem, todo mundo bebe. Então, brindam vinho, põe um pouquinho de vinho para ele beber desde crianças pequenas. Tem famílias que são mais, assim, restritas. Não, só vai beber quando eu tiver 18 anos, não sei. Eu acho interessante, do ponto de vista social, quando a gente tem a gente vive uma determinada frustração. Lógico, não estou fazendo apologia à frustração. Frustração é horrorosa, mas assim, eu percebo na minha clínica, na minha vida, no meu trabalho, como é muito poupado para as crianças, desde tenra idade, esse aspecto da frustração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, aquele princípio psicanalítico, né, que o mundo não foi feito para nos agradar, e realmente não foi feito, a gente poupa isso em todos os aspectos, uma imensa maioria deles, desde a criança pequena. Então, a criança, que é um ser muito egocêntrico, ela quer tudo em torno dela, ela acostuma a fazer tudo aquilo que ela quer. Então, ela começa a aprender a apertar os botõezinhos do pai, da mãe, do vovô, da vovó, e ela tem todos esses benefícios. Que todas as crianças fazem isso, ok. Que nós também fizemos isso, ok. Mas tem certas coisas, aí depende muito, né, de família para família, de estrutura para estrutura, que não podem ser feitas. No geral, por exemplo, a gente tem algumas ideias muito básicas em relação a isso. Ah, então vou dar uma faca bem afiada para o meu filho de 1 ano brincar de descascar laranja. Não, ele vai se cortar. Então é meio padrão, ninguém faz isso. Mas em compensação, algumas situações que a criança de 1 ano faz, que não é que nem uma faca, eu concordo, mas assim, que é tão lesiva quanto, porque acaba dando toda uma roupagem para essa criança, dá tão uma autonomia que ela não tem ainda capacidade. Bom, tem 1000 exemplos aí, vocês conhecem bem esses exemplos. Se vai nesse vai da valsa com o adolescente, é mais ou menos a mesma coisa. Muitos pais ficam muito reféns dessa fase, por quê? Porque o adolescente ele está em conflitos, que é normal, tranquilo. Esses conflitos, às vezes, reverberam, ecoam por atitudes muito brutas, muito, às vezes, até estúpidas. Por quê? Porque ele já tem talvez aquela experiência anterior de fazer coisas que não são muito questionadas. Então, já aprendeu que ali falou mais alto eu consigo, e tem sempre aquela pecha, sempre aquele estigma de que ele é assim mesmo, ele é adolescente, fica no quarto dele o tempo todo, então acaba criando um feudo à parte, que é o quarto, e esse quarto ele fica lá, ele tem internet, ele tem o celular, ele tem um grupo de amigos, ele tem que chamar ele 20 vezes para ele almoçar, para ele compartilhar coisas da família, e mesmo assim ele fica compartilhando ou com fone de ouvido ou com o celular o tempo todo, e a gente fala, desliga isso daí para almoçar agora com a gente, desliga um pouco para a gente falar, puxa, não converso com você. Então, essas diretrizes, essas situações, esses cutucões, eles não funcionam com adolescente. No geral, não funcionam. Porque são situações assim que acho que os pais têm que fazer isso, a gente tem que fazer isso, mas assim tem que ter paciência e tem que ter uma continuidade. Agora, não pode só querer essa companhia em situações assim, bem almoçar, começar a fazer algumas atividades sociais na qual ele participe. Eu acho muito importante isso. A família se distancia muito depois de um tempo. Aí fica difícil. Se eu tenho o quarto do meu filho adolescente, que lá tem tudo, só falta ter um interfone
para ele ligar assim, agora sobe uma coca gelada, uma pizza 4 queijos, rápida, massa fina. Se daqui a pouco ele vai ficar, a gente vai virar sempre um garçonete, uma garçonete, o que a gente vai ficar sempre servindo. Então, ele não faz parte dessa estrutura familiar. E pertencer à família é o que vai dar reconhecimento para a vida. Ele precisa ter esse reconhecimento, né? É lógico que existem lares que são muito complicados, tem muita violência. Não quero só colocar essa coisa cor-de-rosa, né? Mas acho que a gente pode, pensando na terapia, como terapeutas também, como médicos, psicólogos, professores, tentar ajudar um pouco, primeiro a fazer com que nós possamos ter um ouvido, atento para esse adolescente, que às vezes ele clama por falar, e talvez tentar diminuir esse espaço imenso entre a família e o adolescente, eu acho muito importante. Trazer assim com cuidado, né? Um olhar e um ouvido atento, porque é muito angustiante isso, né? É muito angustiante, que nem essa moça que eu falei para vocês, ela chegar e falar assim, você não sabe o que é olhar no espelho todo dia, querer ser menino e ter essa cara de menina. Imagina que coisa conflituosa, que coisa complicada é essa. Então, ajudar essa garota, né, esse garoto, essa pessoa, ela a se encontrar com isso, né, aceitação. A gente está falando de coisas assim, talvez até mais supérfluas. Agora, essa aceitação dela, por ela, precisa de uma ajuda, né, muita angústia, muito sofrimento, né. Então, que todo adolescente passa por esse período de sofrimento, passa. Mas o mundo do adolescente, ele é verdadeiro. Ele é muito verdadeiro. É uma verdade que a gente, às vezes, a gente tem que entender, porque não é a nossa verdade. Isso é bem diferente. Quem trabalha com terapia, com psicologia, sabe como os nossos filhos são os nossos objetos primários narcísicos, né? Então, como a gente se vê nos nossos filhos, né? E como é importante, às vezes, a gente também tem um certo afastamento. Adriana, eu acho que eu já falei por demais da conta. Será que teria alguma pergunta, alguma questão? Aqui no chat não tem nada, mas o pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, para dar para ele um descansinho aí, que ele toma uma água, se alguém tem uma pergunta, pode fazer diretamente. Thelma, quer falar? Pode ir. Na verdade, não, eu estou só ouvindo. É porque eu sou mãe de 2 adolescentes, um de 15 e um de 13. E eu acho, José Carlos, que a pandemia trouxe realmente mais convívio, né? Que a gente está nessa coisa, assim. Mas também agora eu percebo, talvez eu tenho uma pergunta, tá bom, consigo verbalizar. Eu percebo que existe um temor de voltar para as atividades. Assim, a escola deles já permite ir dia sim, dia não. E aí, o mais velho até quis, ele mudou o dia para o dia que os amiguinhos iriam mais. Aí ele voltou para mim e falou assim: mãe, não consegui, meus amigos não vão, então eu não vou. Aí ele está indo só de sexta-feira jogar basquete. Então é muito engraçado, porque poderia assistir às aulas, mas ele vai só de sexta com mais 4 amigos, que eles fazem 5 aulas de basquete, então ele vai lá de sexta à tarde jogar basquete. O resto ele faz tudo aula online. Uhum. O mais novo, ele nem quis, porque falou, não, tá bom assim para mim, ele é mais melancólico, mas na dele ficou e tal. Mas assim, como é que você enxerga esse movimento de que parece que eles estão meio congelados para sair para o mundo por conta da pandemia e por causa dos medos? Eu não sei, para mim é tudo misturado. Eu não vejo, sabe, Thelma, eu não entendo isso desse temor de medo, não. Eu observo assim, por exemplo, eu tenho esses casos também aqui.
Muitos deles evitam isso, mas é engraçado quando, por exemplo, eu tenho um grupo de jovens aqui que acabou se conhecendo aí online e tal, que eles tocam. E sabe que bonito, como eles tocam bem, sabe? Não se conhecem, não se conheciam pessoalmente, se conhecem online, mas aí um toca não sei o quê, outro toca, e estão fazendo uma música, um deles que é o meu paciente me mostrou, olha o que a gente está fazendo, tudo é um grupo e tal. E aí eu perguntei, puxa vida, como vocês, nossa, já pensou, né? Fiz essa provocação. Quando vocês se encontrarem ao vivo, aí ele falou assim, mas a gente não quer se encontrar ao vivo tão cedo, porque é como se, na minha cabeça, eu pensei isso, eu conversei até com ele, é como se fosse uma desconstrução, sabe? Aí vai ser sem graça quando se encontrar ao vivo. Agora, é curioso que todo mundo se junta aí para jogar basquete, uma atividade comum, né? Então, é como se fosse o basquete nos une, né? Tipo assim, vamos nos unir. E eu não vejo que é medo, mas eu acho que tem uma certa... vamos pensar assim, tem esse certo recolhimento, mas assim, como adolescente, ele valoriza, né, grupos. E como é difícil para nós, até por conta desses lutos que eu falei, a gente não pertencer mais a esse grupo, né? Os pais ficam chateados, evidente, que a gente não pertence mais ao grupo, né? E isso não é um lamento, mas é uma constatação. Acho que quanto mais cedo a gente perceber que a gente pode ficar numa estrutura de apoio e, de repente, aquele porto seguro que um dia vai voltar, porque acaba voltando sempre, né? E não ficar muito constrangido, muito triste, forçando uma natureza, isso volta. Mas, assim, é muito... É meio que comum, sabe? Eu percebo isso assim, mas eu não percebo que é um medo. Eles estão com medo de voltar. Para alguns casos, por exemplo, eu posso te falar que eu percebo que é um medo de... É que nem namoro, sabe? A distância, sabe? Quando você encontra a pessoa... será que eu vou falar a mesma coisa quando eu falava assim? Porque tem isso hoje em dia também, né? Tem os TikToks da vida aí, né? Então, será que quando eu chegar perto, assim, será que eu vou conseguir falar com a Adriana, que eu só conheço virtualmente, quando eu tiver cara a cara com ela, acho que eu vou ficar envergonhado. Sabe assim? E o adolescente tem tudo isso, né? Porque ele tem esses estigmas, né? Imagina, você tem um garoto de 15, um garoto de 15 anos, não sei se é o caso dele, mas assim, no geral, quando aparece uma espinha, quando o cabelo fica despenteado, isso é a morte mortal, né? É horroroso isso. Que bobagem, não, bobagem nada, é difícil ele lidar, porque o cabelinho vai ter que ser para cá, se fica um pouquinho mais para cá, aí porque o cara é vaidoso, não, é porque essa construção imagética agora é muito nova para todos, né? Eu acho engraçado, por exemplo, quando menino, né, tem mais um menino, digamos assim, quando eles cultivam aquela barba, né, aquela barbinha, barba farta, né, de caipira, né, farta aqui, farta lá, 2 pedacinhos de fio para um lado e o cara acha que é um bigode, né? Tem um garoto aqui que ele fala assim, você viu como eu estou deixando crescer a barba? Aí, para não ficar chato, eu falei, é verdade, mas não é barba, né? Mas é 2 fiapos de cada lado, né? Então, é um pouco isso, você sabe o que eu acho? Eu acho que é um pouco isso. Eu não falei uma coisa, mas o que eu acho que é importante falar, que agora você falando isso, eu lembrei. Então, pedi licença para falar mais uma coisinha para vocês. Alguns autores da antroposofia acham que, de repente, e vocês já sabem disso também, mas é interessante a gente ver como tem esse paralelo, né? Que, por conta desse mundo das novidades, das interações, muitas situações do mundo moderno, elas têm uma implicação, elas têm uma alteração no nosso corpóreo. Por exemplo, a menarca, que é a primeira menstruação das meninas, né? As moças que estão aqui, talvez, a grande maioria deve ter tido isso próximo dos 10 anos, ou 11, ou 12. Talvez uma ou outra tenha tido aos 9 anos, mas não é, né? Se pegar na faixa etária, vocês vão perceber que, no geral, é um pouco mais velho. De um tempo para cá, a menarca, a média, 9 anos. Então, isso não é uma coisa, né, para cortar os pulsos, mas assim, é curioso, porque é como se a infância tivesse ficado um pouquinho mais diminuída, né? Então, um caractere sexual secundário, que é a primeira menstruação, que no começo é totalmente irregular, ela vem um pouco mais cedo. Então, muitos estudiosos, não só da antroposofia, para sair um pouquinho do nosso esquema, mas entendem que atuações fora o mundo, de uma maneira geral, tem atuações. Hoje em dia,
Mesmo o pessoal da alopatia, que é um pouco mais reservado, né, com essa ideia, eles aceitam que tem essas alterações. Da mesma maneira que, por exemplo, na esfera mental, na esfera emocional, psíquica, é mais fácil a gente perceber como, de repente, né, muitas crianças já são mais sabidas, elas já têm esse desenvolvimento intelectual cognitivo mais precoce. A gente percebe, quem lida com criança, é que isso não vem assim de graça. É aquela coisa, a gente pede, me vê caviar e me vê lá um champanhe. Vem a conta depois, né? Então, essas coisas, elas têm uma conta que é um amadurecimento um pouco precoce, e essa precocidade, às vezes, não acompanha muito. Eu estava falando da melancolia, né? O Steiner, não só o Steiner, mas na antroposofia a gente trabalha com 4 temperamentos que aparecem a partir do 2º setênio, né? O colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. São características de ver o mundo, né? A pessoa, todos nós somos um dos temperamentos, mas não significa que a gente seja só aquele temperamento. É interessante que a gente trabalhe os outros temperamentos durante a vida também. A gente é sempre um mais do que os outros, mas a gente é um pouquinho misturado de cada um deles. Mas, por exemplo, quando tem um temperamento muito pincelado, com muita força, com muita intensidade, a sombra desse temperamento acaba ofuscando as outras coisas. Se um camarada ele tem uma sanguinidade muito intensa, se ele sai muito para fora, ele não consegue terminar aquilo que ele começa, ele vai sofrer um pouquinho se ele tiver muitas informações, porque ele não vai dar conta. Então, talvez uma pessoa dessa não seja muito interessante muitos estímulos. Agora, para o fleumático, que é mais quietão, que é mais parado, talvez isso seja até benéfico, porque ele vai ter uma tendência de ficar só naquilo o tempo todo, né? O fleumático lê Guerra e Paz. O sanguíneo lê aquele livrinho bem fininho. Então, talvez fazer esse exercício com os outros seja difícil. Se você der Guerra e Paz para o sanguíneo, ele não vai conseguir ler, porque ele não vai ter paciência. Muita coisa no meio do caminho, ele vai desistir. Mas trabalhar os opostos é muito saudável. E na adolescência a gente pode tentar trabalhar isso. É que se chegar com 14 anos, chegar e falar assim, bom, agora percebi que você é muito ruim para ler, vamos começar a ler. Vai ser difícil com 14 anos fazer isso, se ele não tem esse passado. Então, essas coisas a gente começa um pouquinho antes, mas, por exemplo, a gente pode estimular com bons filmes, né? É interessante o filme, que a gente veja junto também, né? Com adolescente, eu acho bacana. Eu não sei, Thelma, se você conhece uma série... Bom, vou falar aqui, eu não sei se você vai curtir, ou se você já viu, sei lá. Tem uma série chamada Merli. Conhece? É bem legal. Sei, bom, talvez você vai olhar e bobinha. É muito incrível. Merli é maravilhoso. Não é legal? É porque Merli, é uma série... assim é como Merli. É catalã. É uma série catalã, e ele fala... O Merli é um professor de filosofia. E vamos ser sinceros, é um sacana, né? O cara é um safado, né? Mas no bom sentido, ele não é mau caráter, mas ele é danadinho, assim, tal. E ele tem um grupo de alunos, adolescentes, que nem o teu filho aí, e cada capítulo... Porque é legal, acho que a série que começa e termina, ela não fica de infinito, sabe? 40 temporadas. Acho que são só 3 temporadas, se eu não me engano. Mas são rápidas. E é leve, é legal de ver. E cada capítulo fala sobre um filósofo. Mas não é uma coisa cacete, né, Adriana? Acho que seria interessante. Maravilhoso. Acho que vale a dica aí, sei lá. Talvez fosse interessante, que é bacana. E tem uma pergunta aqui da Fernanda, não sei se você quer fazer, Fernanda, ou se você quer que eu leia. Eu posso fazer, obrigada. É bem interessante a tua pergunta, vai lá. É que eu tenho notado isso, muitos casos de adolescentes, e daí, assim, o que eu tenho acompanhado é mais de meninas de automutilação, né? E queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? A gente não via na nossa época, a gente passou pelos lutos, mas a gente não tinha esse tipo de comportamento, e hoje é algo que eu vejo com tanta frequência e me dói também, né? Então, se puder falar um pouco, te agradeço. Posso. Eu tenho 2 casos no consultório de cutting, né, que se cortam. Demorei muito para saber, porque no começo era muito escondido,
Aí um dia ela, porque, né, existe uma necessidade também de mostrar isso, né? Essa automutilação por situações de estresse, de frustração muito intensa. É lógico que isso já havia aparecido nas conversas, mas não cheguei a ponto de falar, você se corta, não tínhamos ainda uma intimidade, isso não tinha aparecido nas sessões ainda. Aí um belo dia ela vinha sempre com calças compridas, assim, né? Um dia ela veio de saia, com uma meia, e ela cruzou a perna na minha frente, e eu, né, eu tinha percebido tudo, falei, bom, ela demonstrou, mas isso vai aparecer. Daqui a pouco ela falou, então eu às vezes, quando eu fico nervosa, eu vou e me corto, né? É lógico que a preocupação é grande para saber se não é nenhum border, né? Se não está psicotizando tudo, mas não se encaixou ali no caso, né? E aí falamos sobre isso durante algum tempo. Eu tenho percebido muito isso, bastante até, né? Começa assim com umas coisinhas da caneta Bic, né? Que vai cortando, vai picando, até o momento de se flagelar mesmo, né? Então, eu estudei um pouco sobre isso, falei com pessoas que trabalham com mais isso, e me parece que a ideia é essa mesmo. Quando aparecer, a gente fala, a gente comenta, a gente traz a baila na conversa. Não no sentido de você estar se cortando, não é por aí, não é uma coisa assim tão incisiva, mas a gente vai, com adolescente assim, né? A gente vai mordendo do lado do bolo até chegar no centro do bolo. Eu uso muita coisa com adolescente no meu trabalho, eu utilizo muita música e eu utilizo muito filme. Nas músicas é muito interessante, por incrível que pareça, é o que eu estou falando, às vezes é uma coisa muito viciosa do meu consultório. Mas eu ouço músicas que eu cantava, olha, já são bem velhas, né? Mas assim, acho que são músicas que vocês conhecem. Ovelha Negra, da Rita Lee. Nossa, a Rita Lee está fazendo 80 anos, né? Imagina, ela fez isso quando ela tinha... E a molecada canta Ovelha Negra. Isso eu conheço uma música. E é engraçado que às vezes eles falam para mim assim, descobri uma música, nossa, você vai adorar. Então, é um jeito dele falar, olha, então ele fala, ó, ovelha negra, né? Eu sou ovelha negra, e assim vai e tal. E tentar pensar por quê? Porque se a gente chega numa coisa muito estanque e fala assim, você está se cortando, porque você não gosta da sua família, você quer se matar, tudo. Não é bem por aí, né? Mas assim, que flagelo é esse que ele vai se cortando e como é que de repente a gente, já estou dando uma devagada aqui, como é que a gente pode trazer essa atuação para uma coisa mais construtiva, mas sem também denegrir e sem falar assim, se você se cortar, você vai se machucar, né? Sem essa coisa piegas, paternalista, que é o que estou falando como eu no meu papel terapêutico, né? O que ele menos quer, né? Agora, nós temos um combinado, eu tenho um combinado com esses pacientes, às vezes, quando eu faço uma ação mais assim, é um combinado que a gente já faz isso no primeiro dia, as coisas que são faladas aqui só que ficarão. Não vou falar para sua mãe, tem um garoto que usa maconha, né? Ele às vezes me testa, né? Você falou para minha mãe que eu estou usando maconha? Não teve motivo de falar, não tem um combinado, mas o combinado ele tem uma regra, que é assim, a partir do momento que eu perceber que você põe a sua vida em perigo, o nosso pacto está quebrado. Aí é um elo de confiança muito grande, né? Então, por exemplo, não sei se eu te respondo, Fernanda, mas assim, a partir do momento que eu sou depositário dessa confiança, eu percebo, de certa forma eu vi, porque que se eu vi eu tenho que falar, né? Não vou falar, o que aconteceu? Foi o mosquitinho que mordeu? Não, de repente isso vem à baila, se eu dou um jeito, sempre forço a natureza para falar isso, e a partir do momento que isso veio, a gente tenta trabalhar, mas assim, não te dói fazer isso, alguma coisa assim, você vai tentando, não sendo paternalista, vai depender da situação, mas eu falo. E a partir do momento que isso é falado, esse elo de confiança vai tentar trazer um outro direcionamento para isso, né? Porque, às vezes, por exemplo, não estou pensando numa coisa mais psicótica, nem border, né? Uma coisa mais doentia, mas assim, infelizmente, como você mesma falou, isso está um pouco mais contundente de um tempo para cá. Mas isso tá é um pouco para a pessoa se sentir, né? Para a pessoa não se sente, não é? Pois é. Então, ela não se sente, né, uma coisa bem, talvez um pouco rasa falando isso, mas assim, mais do que isso, né, ela se pune por alguma situação. É uma punição. Quando é border, quando já tem uma patologia, quando é um quadro mais grave, ela vai fazer isso muitas vezes e quando mostra para você, são cortes muito intensos, sangrar, tal e coisa, mas aí já é um lado mais patológico. Mas eu vejo isso, que às vezes passa durante algum tempo, isso some. Quer ver? Eu vou falar uma outra coisa.
é outra dimensão, é um outro, estou virando a página, é um outro capítulo. Mas, por exemplo, existe uma experimentação sexual muito forte hoje em dia das meninas e dos meninos. O que talvez, quando eu era mais adolescente, quando eu era mais adolescente é boa, né? Na época de Jurássico, o tempo mais Jurássico, Priscas Eras, existia, mas era mais longínquo. A gente sabia coisas assim, não era tão comum. Lógico que desde a Grécia Antiga, desde que o mundo é mundo, sempre existiu o homossexualismo. Não estou falando, ai meu Deus, que mundo pecaminoso. Não estou falando isso. Mas hoje em dia existe uma proximidade bem maior, né? O que, graças a Deus, é ótimo, né? A minha ideia é assim, se é com amor, está tudo valendo. Mas como isso vem com muita intensidade, e essas coisas dessa estruturalização, do racismo estrutural, do feminismo estrutural. E como isso, de repente, os jovens, mais do que nunca, eles clamam, eles pedem, eles querem falar sobre isso, e às vezes as escolas, lógico que nem todas, mas alguns professores, alguns pais, acham que isso vamos deixar passar. Então, essas coisas que ficam retidas, elas aparecem. O Leminski tem um poema que ele fala, aquilo que não sai para fora fica dentro. E fica dentro cada vez pior. Então, essas coisas, porque quando isso é falado, ou isso é demonstrado, ou quando a gente tem que ficar percebendo que às vezes é um jeito desse garoto ou dessa moça falar. É importante que ele faça isso. E quando a gente pode ser ouvinte disso, a gente pode tentar traduzir isso para uma outra coisa. Eu gosto dessas séries, que nem eu falei agora para a Thelma, do Merli, porque, assim, é uma conversa. A gente pode... Pô, você viu aquela série? Às vezes eles me falam assim, olha, vai ver uma série. Aí eu tenho que ver, né? Porque ele está me convidando para entrar na conversa, né? Então, olha, tem uma série... Aí eu vejo umas bobagens, assim. Mas, às vezes, tem algumas coisas, eu fico matutando. Por que esse cara pediu para eu ver isso, né? O que ele quer dizer com isso, né? Aí eu vou atrás, né? Um dia desses me falaram de eu ainda não tive tempo de ver. Me falou, até anotei, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, um cantor aí, sei lá. Anotei, vou procurar agora, nem sei quem que é. Mas, assim, eu preciso procurar e saber isso antes, porque ele certamente... Você chegou a olhar aquele cara... E, assim, é quase uma desconsideração no meu tipo de trabalho, que eu acho, se eu não der uma resposta para ele. Não, eu vi e tal. Eu não preciso gostar, mas, assim, é importante, porque ele vai me fazer perguntas, que eles fazem, né? Os adolescentes são danados. Você viu aquele capítulo, não sei o quê? Então, não dá para mentir. Por isso que o adolescente é verdadeiro. Falar, não vi, isso é bobagem, não sei o quê. Tudo. Tentar emitir menos conversas, menos pareceres moralizantes sobre isso. Fala, Daniela, eu vi que tua mãozinha está assim. Oi, José, é bacana te escutar. Eu fiquei aqui refletindo um pouco com a pergunta, né, da Thelma, e aí falando para a parte do que você trouxe também, quando a gente pensa esses jovens, né, que trazem, por exemplo, esse tipo de questão, tem algo, quando a gente pensa no desenvolvimento dos sentidos, dos 12 sentidos, e que isso nos acompanha, né, durante toda os 3 primeiros setênios, mas talvez, será que é algo que não foi trabalhado nos anos iniciais e que tem alguma recomendação terapêutica, por exemplo, esse jovem que não tem essa sensibilidade ou que precisa desse toque, que se corta, que não desenvolveu esse tato, né? Talvez seja um pouco por esse caminho. Fiquei pensando nisso, né? Muito bacana isso que você trouxe dos filmes, das séries, que estão muito do universo deles, mas que outros recursos talvez a gente possa trabalhar, né? E eu tenho um filho de 10 anos, está com 10 para 11, e a pandemia impactou bastante ele. Nós tivemos desencarne na família, isso fez com que ele se retraísse muito e não conseguisse mais ir na casa dos avós, da madrinha, que era algo que ele fazia com muita alegria. Cheguei até, enfim, fazer acompanhamento, equitação, várias coisas. E foi um ano muito difícil para nossa família aqui, dele realmente não se descolar de mim ou do pai. Quando isso acontecia, era como se eu tivesse voltado para os 3 anos de idade. Tinha situações bem alarmantes. E agora, recentemente, em uma semana, ele perdeu 3 dentes, um em cada dia. Os molares, né? Então, caiu num dia, no dia seguinte o outro, no terceiro outro, e na outra semana mais outro. É outra criança. Voltou a ser o que era antes,
decidido, firme, saiu, foi dormir na casa, ficou uma semana fora. Então, entender um pouco como tudo isso mexe mesmo com eles, e o tempo de cada um, né, desses ciclos, e o que trazer para ajudá-los, né? Não sei se a ecoterapia apoiou de alguma maneira nessa assumir nessa condução, mas fiquei pensando isso, o que às vezes falta que a gente, como professor, ou como terapeuta, ou como pai, não olhou, não cuidou, e que a criança precisa, né? E aí ela se corta, enfim, aí ela tem atitudes que às vezes a gente não consegue ler. Então, você sabe que eu gosto muito, né, observando a criança assim, tentar trazer, vamos pensar assim, você trouxe essa ideia lá da antroposofia que tem os 12 sentidos, né? Para quem nunca ouviu falar, sei lá, só rapidamente, o Steiner diz que nós temos 12 sentidos, né? Então, desses 12 sentidos, existem sentidos que são bem primários, sentidos afetivos que lidam com o mundo e sentidos superiores. O sentido mais básico do ser humano é o tato, né? Desde pequenininho, a criança, quando está na barriguinha da mãe lá, a gente aperta assim, ela se movimenta para um lado, movimenta para o outro. E diz o Steiner, eu acredito nisso, compartilho dessa ideia, quando a gente trabalha bem o tato, né, na vida, a gente consegue ter uma metamorfose, ter uma superação desse sentido do tato, que é o mais primário, para o sentido mais espiritualizado, mais divino, vai usar essa expressão, mas é o sentido mais primoroso do ser humano, que é o do eu alheio. O eu alheio é aquela ideia de que, por exemplo, a Daniela fala uma coisa, só citando o nome, né? Ou qualquer pessoa fala uma coisa, e eu particularmente não acredito no que ela falou, acho que não tem nada a ver. E eu já corto. Nem a Daniela falou, já não me interessa. Né? Que é uma coisa que, infelizmente, nós temos muito isso no nosso modo, né, de preparar as coisas. Então, o eu alheio é aquela ideia de que, a princípio, eu acolho aquilo que a pessoa fala, independente da minha simpatia e da minha antipatia, mas o acolher não é aceitar, mas é assim, eu faço uma leitura carinhosa, com compaixão, uma leitura saudável, madura, independente da pessoa. Quer dizer, para esse desenvolvimento humano não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque a gente começa a ter um tato social. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, quando a gente pensa assim, um garoto de 10 anos, né, tem aquela ideia, então ele fala dos sentidos, a Daniela trouxe essa ideia dos sentidos, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar desde tudo, por exemplo, ferramentas da antroposofia. A gente pode trabalhar com tato. O tato é aquela coisa de pegar. Tem criança que você pega, ela já fica mais assim. Então, a gente sempre faz brincadeiras com essas crianças, né, desde cedo, né? Aquele abraço de urso do pai, né? Que aperta, depois solta, cosquinha, todas essas coisinhas assim. Tem crianças que têm muita dificuldade. Então, parece uma resistência de algum sentido, a gente tenta trabalhar um pouquinho mais nele para tentar ajudar. Então, tem o sentido do tato, tem o sentido de ficar de pé, né? Que é do equilíbrio. E se a gente for pensar hoje na nossa vida contemporânea, as coisas são muito enrijecidas. As crianças, por exemplo, elas sabem pegar o computador, crianças de 7 anos, sabem mexer tudo para cá, tal e coisa assim, tudo, mas não sabem amarrar um sapato, não sabem colocar o botão na camisa. Então, isso pode parecer muito primário, muito simplório, mas é de uma evolução neurológica maravilhosa, que é o tato epicrítico, né? Que é aquele tato mais fino. Esse tato epicrítico ele tem que ser trabalhado, porque senão fica tudo muito grosseiro. No começo, né, vocês que mexem com arte, né, usa carvão, usa aqueles lapisinhos mais quadradinhos, tal, porque a criança tem isso. Então, com o passar do tempo, ela vai afinando mais, ela vai tendo esse tato mais epicrítico. Mas é interessante que isso aconteça a partir dos 7 anos. Tudo bem, a gente pode dar uma caneta Bic para a criança com 3 anos, ela desenha. Mas era interessante que a gente estimulasse ela primeiro com as coisas mais simples, para antes de andar de bicicleta tem que cair um pouco, tem que andar em cima da rampa para depois andar de bicicleta. Aí isso pode parecer forçado, mas com isso você vai ajudando no desenvolvimento desses sentidos todos. Por exemplo, no sentido que são sentidos afetivos, no sentido da criança sentir o cheiro.
Então, a gente, por exemplo, faz uma saladinha, sei lá, coloca um pedacinho de hortelã, fala, olha que cheiro delicioso, e sempre traz essa ideia lúdica para as crianças pequenas. Eu acho isso fantástico, para mim funciona muito, que eu acho bacana, e até para despertar em nós também esse sentido que a gente às vezes até esquece disso, né? E assim vai indo. Os sentidos mais superiores ao sentido da palavra. Então, hoje em dia, né, pensar um pouco na nossa vida diária, a palavra, por exemplo, é só ver a CPI, né, gente? Olha as bobagens que se fala, que as pessoas usam essa palavra em vão, né? Não tem sentido as coisas que a gente fala. E como é importante, de repente, a gente ensinar as crianças e falar assim, olha, tem coisas que a gente não fala. E a gente, para falar, e a gente traz todas, com 10 anos, por exemplo, eu fico pensando aqui, né, isso é coisa da pedagogia Waldorf, traz um pouco essas lendas dos santos. Mas isso não é uma catequese, você sabe bem disso. A ideia é trazer, assim, quando eu conto a história de Francisco de Assis, por exemplo, é que era um camarada que ele gostou, assim, de uma integridade, que ele tirou as roupas e deu para pessoas que precisavam, ele cuidava dos animais, tudo. Então, é uma pessoa muito forte, né? A lenda do Guilherme Tell, por exemplo, aquele camarada, aquele arqueiro suíço famoso, né? Então, essas coisas têm uma significação, porque tem uma consonância com um garoto desse, né? Que ele já passou pelo Rubicão, está passando pelo Rubicão, está caindo os dentes agora, então está tendo essa evolução psicológica que o Steiner fala, né? Que é dos 7 aos 14 anos, né? Então, essa evolução psicológica ela é revestida de coisas que ele pode abarcar. Então, os contos de fada, talvez não tão bobinhos agora como eram quando eram até os 7 anos. Mas alguns contos, os mitos que entram, são de uma sabedoria maravilhosa, né? Na escola, se ele tiver numa escola Waldorf, primeiro ele aprende zoologia, depois aprende, perdão, falei bobagem, botânica, né? Depois zoologia, depois citologia, e quando ele crescer que ele vai aprender antropologia. Isso não é fortuito, tem um porquê, né? Bom, fica falando meia hora sobre isso, mas eu respondi. Mas eu acho que o que a gente pode fazer com essas crianças, com os nossos filhos, é tentar trazer elementos nos quais ele vai ter uma consonância, vai ter um porquê. As crianças pequenininhas que têm uma determinada hora que elas começam a ter medo de escuro, né? Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma peregrinação na casa com farolete, com uma lanterninha, para ver, não é ficar procurando o monstro, mas assim, olha, vamos lá ver junto, tal e coisa. Você ajuda a vencer isso e pode trazer contos nas quais o personagem era muito forte e vencia esse medo. Então, a criança tem essa ligação. Aos 7 anos é uma idade muito comum e começa a ter medo. Está mudando de setênio, né? Então, o mundo lá fora é diferente e tal. E eles começam a ter medo. Eu adoro aquela historinha do alfaiate valente, que o alfaiate valente era muito destemido, dormia na floresta com 2 gigantes. E eu falo assim, nossa, como ele era valente, ele dormia com 2 gigantes, hein? Que coisa. E aí, por uma questão de criança fala, eu também sou valente. Eu falei, você é muito valente, que nem um alfaiate. Eu queria te perguntar uma coisa, se você já teve a possibilidade de ver com esses pais hoje que não conseguem, que deixam a criança escolher muito, né? Não conseguem ter uma autoridade. Se você já viu isso metamorfosado na adolescência, o que acontece com essas crianças? Porque tem muito, né? Tem muito. Eu já vi. Esse é um tema recorrente de conversa, né? Que é essa questão dos limites, né? Eu gosto de citar o Cortella, porque o Cortella é um dos autores que eu gosto muito, e ele é muito interessante. Ele fala uma coisas dele, mas eu acho muito, muito bacana, dizendo que ele fala assim que não existe o personal father, nem o personal mother, né? Não adianta você não vai conseguir achar uma pessoa, não dá. E esse papel é meio que ensinado. Então, tenho uma amiga, psicanalista, que ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que ela fala assim, hoje em dia todo mundo é pop. Todo mundo é pop ou quer ser pop. E pop, ela diz assim, o problema é de outra pessoa. Quer dizer, nunca ninguém se responsabiliza.
Então, é sempre alguma coisa assim. Por exemplo, sei lá, a pessoa chegou atrasada no compromisso, mas também com esse trânsito de São Paulo, né? Ou então, por exemplo, sei lá, mil exemplos da vida. E a criança que vai seguindo desde cedo, ela vai aprendendo a ser pop também, ou ela sempre tem uma desculpa, tem sempre alguma coisa. Não tem uma responsabilidade, ela não é ensinada, de repente, a fazer as coisas, né? Então, é importante desde cedo? Porque essa metamorfose equivocada vai acabar acontecendo por um subsídio, por um campo que já é muito facilitado para ela. Vai pedir para um garoto que nunca lavou um prato na vida, ele fala assim, pô, você tem que me ajudar, poxa, agora estou sozinho aqui em casa, me ajuda a lavar essa louça aqui e tal. E às vezes vem com uma penitência, olha, puxa vida, né, eu faço tanta coisa, com uma piedade, exortando uma piedade, uma compaixão do moleque que nunca fez nada. Ele talvez até vai falar para não ficar ouvindo aquela cantilena. Mas assim, não vai fazer isso uma vez, vai fazer duas, não vai fazer porque precisa. Então, essa mudança de atitude eu acho muito importante que a gente faça como adulto, sabe? Colocar esses papéis de adulto na vida, né? No dia a dia. Vou contar um exemplo bem tolo, mas eu acho que tem uma função. Eu atendi uma época um garoto de 5 anos. Eu nunca tinha atendido ele com o pai. Eu sempre o atendia com a mãe. A mãe sempre vinha aqui, porque eu atendo em casa, eu atendo meu consultório na minha casa. Aí um belo dia veio esse pai, ele veio com esse menino no colo, porque era um horário logo depois do almoço, o menino veio da escola e estava dormindo. Aí depois ele no sofazinho lá, ficamos conversando, de repente esse menino acordou, viu que era um ambiente estranho, me olhou, que ele já me conhecia, olhou o pai, não teve dúvida, ele foi até o pai e encheu o pai de cacetada, um monte de tapa na cara do pai. E o pai, não, o que foi? E o pai falou, é que ele está assim porque ele não dormiu direito, tá? Eu só estou vendo aquela palhaçada, aquela cena ali, porque tudo é tudo material de trabalho, né? Bom, não teve nada, eu acho que ele cansou de bater no pai, que bato nesse cara sempre aí, ele partiu para cima de mim, mas acho que ele me viu o tamanho assim, ele deu uma afrouxada. Eu tinha uma pilha de livros, assim, na época eu tinha uma pilha de livros do lado do consultório, assim, do lado da minha, lá onde eu sento, da minha poltrona, ele derrubou todos os livros no chão e correu para o lado do pai. Aí o pai levantou quase que imediatamente para recolher os livros. Eu falei, não, aí pensei assim, pô, não posso perder uma oportunidade dessa, né? Isso é presente de Deus, né? Eu falei, pode ficar sentado assim, ele vai recolher os livros. Bom, uma brincadeira, né? Porque ele não estava, imagina, quem manda nesse moleque? Ele é o reizinho pimpão, né? O reizinho mandão. Aí, né, um jeitinho, né? Peguei lá, coloca. Ele pegou um livro, pegou o segundo. No terceiro livro, esse menino chorou assim que o vizinho de baixo ouviu, sabe? Eu não fiz nada dele, não apertei, não fiz nada. Mas era, na minha concepção, na minha ideia, sei lá, era alguma coisa muito represada que tinha ali. Sabe, uma energia mesmo, um quantum de energia que está represado e aquilo não sai, né? Então, de repente, estava um chorão daquele, parecia que estava morrendo, tudo. Aí aproveitamos para falar sobre isso. Na verdade, a ideia da consulta era uma gripe, que era bobagem, a gripe, qualquer bobagem, chá de gabiroba funciona. Mas essa mudança de atitude com um garoto de 5 anos já, de repente, não é assim, não pode bater em você, você não pode deixar. Agora, vamos pensar, se tudo continua do jeito que está, nem eu sei se vai continuar ou não, mas se não tem uma intervenção, a coisa se repete. Então, é aquela ideia, definição boa de loucura, né? Uma definição bem interessante. Você faz sempre a mesma coisa e você espera que tenha um resultado diferente. É a melhor definição que eu conheço de loucura. Então, vira uma loucura. Então, o garoto acaba percebendo que é assim. Quando ele sai do ciclo dele familiar, da socialização doméstica e vai para uma socialização coletiva, é um cão, porque esse moleque ele vai achar que a professora tem que fazer tudo isso o tempo todo, aí nenhum amigo vai prestar, porque os amigos não vão fazer o que ele vai viver, vai ser um adolescente que vai ter muita dificuldade de contato com outras pessoas, e aquilo é muito assim, paternalizado, aquilo é muito, são garotos e moças que são muito poupados. Então, não sei se responde, Adriana, mas é assim, eu acho que você pode criar bicho também, sabe? Você pode criar monstro, porque o monstro ele não nasce grandão, ele é pequenininho, a gente vai dando comida para ele, fica grande. Um monstro, entre aspas, mas assim, porque cria-se uma panorâmica assim, olha, benzinho, o mundo foi feito para o que você quiser,
o mundo foi feito para você. Se você não conseguir, chama papai, que papi resolve. É o pop eterno. Né? Uhum. Tem aqui outra pergunta da Patrícia, não sei se você quer fazer, Patrícia. Posso fazer. Bom, boa noite, obrigada, doutor, está ótimo. Acho que já está respondendo a pergunta. Eu tenho ouvido muito esse termo, né, a geração floco de neve, né, que acho que é um pouco isso, assim, da criança, do jovem, né, que já está com 13, 14 anos, sem resiliência. Eu não, de fato, eu não estudei muito, até queria saber se você já está chegando, se chega isso nos estudos, como que está, mas é um pouco desse adolescente que ele não tem tolerância, né, ele não consegue ter resiliência, não consegue também lidar bem com a frustração. Acho que você acabou de trazer um pouco aí esse exemplo aí, falando, né, do... Essa geração floco de neve é curiosa, né? Porque o que é um floco de neve? A gente não tem floco de neve aqui no Brasil, né? Mas, assim, é aquela coisa muito tênue, né? Que se desfaz com qualquer coisa. Então, essa dificuldade esse lidar com a frustração, né? Eu acho que isso é desde o comecinho da vida, né? Eu acho que vocês conhecem a Emil Pickler. Ela fala muito sobre a questão da autonomia. Eu acho muito interessante. A história da Pickler é que ela trabalhou no pós-guerra, né? E ela era uma pediatra que trabalhava com crianças que eram do pós-guerra, com famílias instituídas em creches, em abrigos, tal. E ela tem uma ideia de que autonomia, ela vai descobrindo as coisas. Então, é engraçado que quando a gente percebe que, de repente, a criança já tem uma apreensão palmar, tem uma força, tudo, e a gente corta a comidinha para ela em 25 pedacinhos, que pode ser que ela engasgue, né, tadinha dela, né? Lógico, a preocupação é lícita, é válida, mas a gente rouba, a palavra é proposital, a gente rouba a possibilidade dessa criança ter um desempenho. Tudo bem, ela não vai cortar do mesmo jeito que eu vou cortar, mas assim, ela vai tendo essa autonomia. Se a gente tira essa oportunidade dela, ela vai sempre esperar que alguém faça. Então, num exemplo bem tosco, é assim, se eu recebo uma herança, não tenho que trabalhar, eu não estou nem preocupado, não tenho que acordar cedo, durmo a hora que eu quero, eu estou de férias eternas, né? Então, isso eu acho muito prejudicial para as crianças, porque a gente coloca eu acho que isso é um erro tático, porque você protege demais. Eu não estou falando uma apologia ao tapa, que tem que ficar ajoelhado no grão de milho, tem que apanhar. Não estou falando de maneira nenhuma, mas eu acho que tem coisas que já podem serem feitas, né? Eu acho que isso é importante. Acho que tem que fazer. Tem coisas que tem coisas que a gente fala não. E é engraçado porque essa conversa do não, sabe, Patrícia? Não sei se funciona, mas é assim, não tem nada mais definitivo do que o não, né? Talvez mais definitivo que o não é a morte, mas a morte também é não vida. Porque, assim, se a gente combina uma coisa e a gente se você fala assim, não, não é não, né? Não dá, eu posso até dar uma chavecada, mas veja bem, olha, perceba tudo. Mas se você for convicta no não, não tem escapatória. Agora, se você fala talvez, eu vou falar, bom, tem uma aberturinha aí. Agora, você fala sim, é sim. No geral, a gente tem sempre a expectativa de ouvir um sim ou de ouvir no máximo talvez. Lidar com não é muito difícil, até para nós que já somos, entre aspas, adultos, né? Então, a criança, ela não tem noção do que é isso. Ela não tem noção. Só que ela vai tentar que as coisas fiquem favoráveis a ela. Então, é muito, eu acho, perspicaz quando o adulto ele percebe isso, ele se afasta um pouquinho e trabalha nessa questão da autonomia. Lógico, não é uma tarefa assim fácil, mas é super simples. Agora, a gente lida com dificuldades muito grandes. Por exemplo, são vesperos, né? Que eu vou falar de 2 vesperos. Eu nem quero entrar nessa celeuma, mas são 2 vesperos. O primeiro, da pediatria, pelo menos. O primeiro grande vespero é assim: até que idade, uma pergunta que é feita, até que idade a gente deve amamentar ao seio o filho? Pergunta para mim, que nem peito tenho, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Mas, assim, a gente percebe um pouco aquilo. Tem dente, já tem uma autonomia, tudo. O leite de peito talvez não seja tão importante. Nutricionalmente, ele não é importante. Só que tem um segmento grande, muito grande,
pessoal muito... tem uma ideia que é assim, aleitamento materno livre demanda até quando a criança quiser. Então, o contraponto que eu faço isso, dessa situação, é que talvez a gente coloque na criança uma decisão que não deveria ser dela. É só um tema para conversa, isso deixa quieto. E um outro vespeiro é até quando a criança frequenta a cama dos pais. A resposta de um grande grupo também, de internet, seguidores 1000, até quando ela se sentir segura e sair da cama dos pais. Então, novamente, eu acho que os pais eles ficam na berlinda, não ajudam, na minha opinião, assim, a essa criança se posicionar no mundo, e aí fica aquelas coisas que um pouquinho, talvez, esquisitas. Criança mama até 4, 5 anos, ela frequenta a cama dos pais até os 7, 8 anos. A sexualidade dos pais vai pelo vinagre, a vida sexual dos pais não precisa, e a criança fica muito dona do pedaço. Então, essas coisas eu acho que são bem importantes. E acho que é um pouco, são exemplos bem toscos, evidente, muito... Não toscos, mas são exemplos assim muito contundentes, mas um pouco dessa frustração que não é trabalhada. Por exemplo, acabou de comer, então tira teu pratinho e leva até a pia. Se tiver a Zefa, se tiver a Maria, se tiver alguém que tira, ele nunca vai tirar. Ah, mas tem a Zefa que faz isso. Sim, mas a Zefa não vai fazer isso a partir de agora. Então, esse posicionamento, esse direcionamento frustrante, infelizmente, é do pai e da mãe. Então, por isso que não tem personal father, não vai ter alguém que eu vou eleger para ser o chato. O pai e a mãe são chatinhos de plantão. Tá bom? Acho que eu já me estendi muito a todo mundo. Não, está muito gostoso. Alguém tem mais alguma coisa? Está ótimo. É muito bom. Se deixar aqui, a gente fica... Pergunta sempre vai ter, né? Está muito bom. Obrigada. Muito bom. Então, vou fazer uma propaganda. Posso fazer propaganda? Propaganda. Eu tenho um canal no Instagram chamado Antroposofia em Dia, que já há algum tempo está meio capenga agora, que ele não está sendo tão atualizado, mas tem muitas coisas lá que são essas perguntinhas do dia a dia, porque eu trabalho com desenvolvimento infantil já há muitos anos. Então, se alguém tiver curiosidade, esse é o canal, Antroposofia em Dia Instagram. Eu queria terminar, se vocês me permitem, rapidamente, com uma poesia bem pequenininha do Fernando Pessoa, que eu escolhi para fechar essa nossa conversa com carinho, que é uma coisa que eu sempre vira e mexe, eu leio em voz alta para ver se eu consigo entender. Aí diz o Fernando: criança era outro naquele em que me tornei. Cresci e esqueci. Tenho de meu agora um silêncio, uma lei, ganhei ou perdi. É um negócio... Coisas desse português danado, né? Dá para você ler de novo? Dá para ler de novo? Fernando Pessoa, tá? Não é heterônimo, ele escreveu com o nome dele mesmo. Criança era outro, naquele em que me tornei. Cresci e esqueci. Tenho de meu agora um silêncio, uma lei, ganhei ou perdi. Lindo, muito lindo. Bom, Adriana, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que ficaram até agora, que eu agradeço muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Tentei trazer um pouquinho da minha visão de adolescência misturado com essas coisas todas que eu já vi na vida, né? Muito bom, Zé Carlos, muito prático, obrigada, foi realmente muito bom. Estão aqui agradecendo, maravilhoso, obrigada. E espero que você possa voltar aqui a falar mais com a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Zé Carlos. Obrigado, Rosa. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Obrigado. Aline, se ainda tiver aí, prazer em ter conhecido você. E a gente se vê brevemente. Grande abraço. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Bom restinho de feriado, né? Feriado meia boca, e bom fim de semana para todos vocês. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado. Rômulo, obrigado também, viu? Obrigadão. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer, querido.